Bom, educação é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito. Então, primeira coisa é sem generalizar, tá? Sem generalizar que todo o Brasil tem uma educação ruim, que todo colégio público é ruim, que não tem investimento aqui e acolá. Então, sem generalização, porque eu sei que tem muito professor de escola pública sensacional e que, nossa, dá um show. E que tem muita estrutura de escola pública que dá show em escola particular. Eu sei disso, sabe? Mas quando a gente pega, vai pegar os números, né? Vamos pegar aí estatística. Estatisticamente, a gente não tem uma grande qualidade aí de infraestrutura, né? Então, a gente não tem aí colégios que proporcionem um ambiente tão agradável. Isso falando aí de educação mais de base mesmo, né? Educação infantil, fundamental, até ali o ensino médio. E que eu acho que é onde a gente tem o nosso principal calcanhar de Aquiles. Eu acho que a educação vai salvar o nosso país. Eu vou falar por que eu acho que a educação vai salvar o nosso país e por que eu sou tão entusiasmada quando a gente fala desse assunto. Bom, primeiro, eu sou filha de professor, tá? Sou filha de professor. A minha mãe nunca lecionou, nunca deu aula, mas deu muita aula para mim. Quando eu precisava dela, ela dava aula para mim. Então, eu sou muito entusiasmada em aprender. E o que eu vejo que acontece muito é que, no decorrer, né, do caminho, as crianças, principalmente aqui no Brasil, elas vão perdendo esse entusiasmo e essa motivação. A educação, ela não faz sentido. Então, talvez seja exatamente isso, sabe? Talvez seja em casa, né? Quando você estimula os pais a participarem, a entenderem a importância dessa educação, que é essa educação formal, quando você traz isso para a mesa do jantar e você delega, né, da família para o colégio, você delega essa importância, a criança já vai fazer aquela atividade com outros olhos. Agora, quando os pais já não acham aquilo tão importante, já acham meio que uma perda de tempo e precisam daquela criança ou daquele jovem fazendo outra atividade, né, por exemplo, uma atividade que gere renda, a coisa já começa a degringolar. Não vai hoje para a escola não, porque tem uma coisa mais importante para você aqui. Então, a gente tem esse gargalo, né, que é justamente delegar a importância para a escola. E outra, junto com delegar a importância para a escola, tem que delegar autoridade. Que hoje, o que eu vejo de caso em que o professor, isso eu escuto falar, sabe? Muitos amigos que são professores, eu escuto falar de professores que entram em sala de aula e eles não podem e não têm nenhuma autoridade com aquele aluno. Não tem autoridade com uma sala de aula. Eu estudei parte do meu ensino fundamental, né? Parte daqueles primeiros anos, eu estudei fora do Brasil, eu estudei nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma visão um pouco de como é lá e de como é aqui. Porque eu cheguei com 10 anos no Brasil e aí, a partir daí, estudei no Brasil. E eu percebi muita diferença nas duas formas de ensinar. Lá nos Estados Unidos, estudei em escola pública. Escola pública, excepcional. Muita matéria, mas matérias muito diferentes. Então, talvez uma proposta seja reavaliar as matérias que a gente estuda. Lá, tinha uma matéria que, se eu fosse traduzir, seria cidadania, que era a nossa antiga moral e cívica, que caiu, né? E foi para o Belelé. E essa matéria que era de cidadania era quando a gente aprendia o que era certo e errado. O que é certo e errado? Vão passar a mão na minha cabeça se eu fizer errado? Eu vou me safar se eu fizer errado? Não. Quando você escolhe, enfim, opções erradas, tem consequências. E ali de criança a gente já aprendia também a gostar do país, né? E eu aprendi junto com aquela turma, junto com aqueles americanos todos, né? Toda aquela questão do respeito da bandeira. Então, hoje eu vejo coisa na rede social das pessoas queimando bandeira do Brasil e eu fico para morrer, porque essas pessoas não sabem o que custou criar o país, criar uma identidade e entender que a identidade ela não é feita por uma meia dúzia que ocupa o poder.
Na verdade, uma meia dúzia que ocupa o poder é o retrato da gente como sociedade. Não tem que queimar bandeira alguma, a gente tem que melhorar a si próprio. A gente tem que melhorar a qualidade dos nossos filhos, das nossas crianças, a educação das pessoas que a gente tem no Brasil. É isso que a gente tem que melhorar. Não é queimando a bandeira que você vai chegar em algum lugar. Não. É olhando para essa bandeira, entendendo o que a gente tem uma nação, e entendendo que a gente pode melhorar essa educação e pode começar pequeno, a passos pequenos, mas tem que começar, e não é de ruptura maluca, é implementando coisas básicas na educação da gente. Por exemplo, a gente tem aí uma educação em que a gente vê crianças que vão passando de séries e elas não aprenderam o que a série passada tinha a ensinar. Quando eu era criança, repetia de ano. E lá nos Estados Unidos, desculpa, gente, não tem recuperação, não tem esse negócio. Fica de recuperação 1, recuperação 2, até passar. Não existe isso. Existe você ficar de recuperação porque você não aprendeu aquilo. Tudo bem, eu entendo que tem muita matéria ali, que ao longo dos anos da escola, você não consegue muito ver o porquê que aquilo está sendo passado. Talvez hoje a gente precise, nas escolas, aprender mais, sei lá, questões de filosofia, diplomacia, negociação, tipo, coisas assim que tem a ver com trato humano, sabe? A questão da tecnologia também é muito importante a gente trazer para as escolas. Sei lá, tem a própria cidadania. É entender o que é um país, entender o que é uma nação e como que a gente pode mudar política. Tinha que aprender isso, tinha que entender da Constituição desde que a gente é criança, sabe? Eu acho muito que a gente desafia pouco. O brasileiro, ele tem uma coisa que quando eu cheguei no Brasil, né, eu meio que cresci lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no Brasil, cheguei muito jovem e percebi uma coisa que lá nos Estados Unidos, e aí eu vou falar uma coisa maravilhosa que tem no Brasil e que lá não tem. E que eu sempre me orgulhei. E que hoje eu olho e falo assim, que estranho, tá mudando. Eu sempre falei, o Brasil é um país de pessoas com muita garra, muita vontade, muito criativas. Elas vão encontrar um jeito de fazer aquilo. São pessoas empreendedoras, isso é a marca de empreendedorismo. Né? Então, se a gente entrega educação de qualidade, a gente tem um povo que é muito empreendedor. E que, através desse empreendedorismo, pode mudar a cara de um país. Os brasileiros são absurdamente criativos, absurdamente inclusivos. Eu percebia isso desde sempre, que os brasileiros, eles acolhem. Não importa quem você seja, a cor que você tem, como você age, não importa. Isso lá fora é raro. A gente agora está vendo quase uma doutrinação mesmo, né? A Beth falou sobre doutrinação, né? De não, nós somos minoria, lute pelas minorias. Não tem isso. O Brasil, ele sempre conviveu de uma forma tão boa. E isso sempre foi passado, sabe? Porque aqui a gente tem uma mistura que é gostosa, que é bonita de ver. Então, eu acredito muito que a educação, ela tem que abraçar isso. Né? Às vezes, algumas matérias, sei lá, não precisava tanto aprofundar num conteúdo tão, sabe, às vezes sem nexo. Agora, que a criança, ela tem que passar para a próxima série só depois que ela aprende, isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu não consigo entender que uma criança vá passando de série e aí não aprendeu a ler. Aí, se não aprendeu a ler, como é que vai passar para o conteúdo seguinte? Como é que vai aprender? Aí vai chegar lá, sei lá, na quinta, sexta, sétima, oitava série, e quando você não entende, você não se interessa. Então, a falta de compreensão, a falta de pegar aquela criança e realmente passá-la para o conteúdo seguinte, apenas quando ela entender, eu acho que isso é um dos grandes gargalos que a gente tem na educação. Porque isso desestimula todo mundo. Mas desestimula o professor, desestimula que já não tinha autoridade em sala de aula, desestimula o aluno que já não está entendendo bolhufas. E aí a coisa complica, né? Então, quando a gente começar a dar atenção para isso, e os nossos professores, sabe, são pessoas criativas, são pessoas com boa vontade, ninguém entra em educação se não gostar muito de realmente ensinar. Eu acho que tem que ser cada vez mais valorizado, e eu acho que tem que entregar
autoridade para essas pessoas, de fato fazerem como elas acreditam, como elas enxergam, sabe? Como elas estão ali no dia a dia. Eu não sei, eu sou muito apaixonada por esse assunto.